Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à Arisp, nesta sexta-feira ensolarada, 17 de março de 2017. Eu só peço aqui licença para vocês, eu estou compartilhando já o começo da aula para não interromper o começo desse bate-papo. Se vocês puderem também compartilhar, seria interessante. Então, só estou aqui compartilhando na minha linha do tempo. Pronto. Bom, já estava com saudade aqui desse espaço, estava com saudade dos senhores. Para quem não me conhece, eu sou o professor Arthur Zeger. Fiquei aqui um tempinho de molho, fiquei um tempinho afastado, tive aqui um probleminha na tireoide, operei há um mês, fiquei um tempinho de recuperação e agora eu aceitei o desafio de tentar aqui nesses 20 minutos, 25 minutos, conseguir sustentar para a gente conversar de novo sobre um tema de jurisprudência que toca aqui a nossa matéria de registros, que diz sobre direitos reais, enfim, escolhi um tema para a gente conversar aqui hoje e com os senhores, que espero que seja proveitoso, espero que vocês gostem. Aproveitem, mandem perguntas, mandem, diga de onde vocês estão nos assistindo, compartilhem, nos ajudem a atingir, a chegar nos seus contatos, nos seus amigos, nos seus colegas da faculdade, nos seus colegas de escritório, ou chama as pessoas para assistirem junto com vocês e espero que seja proveitoso o nosso encontro, tá bom? Também lembro vocês que a Arisp, no final de todo o mês, publica num site que vocês acessam aqui nas notas, aqui no rodapé, o Arisp Jus. Então, no Arisp Jus vocês têm acesso à doutrina, à jurisprudência selecionada, vocês têm acesso a entrevistas e artigos da mais alta qualidade sobre a matéria de registros públicos e sobre a matéria dos direitos reais, tá bom? Então, fiquem convidados, entrem no Arisp Jus e aproveitem deste material. Bom, nosso encontro de hoje, eu selecionei um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um julgado recente, um julgado de 2016, dezembro de 2016, que ele trava aqui algumas relações entre penhora, usufruto, nua propriedade, alienação e registro. Então, é uma questão que não necessariamente é um entendimento novo, não é um entendimento novo, não é entendimento tão recente, não se trata de uma mudança, uma guinada de jurisprudência, tá bom? Mas é um assunto que eu entendi que é pertinente, é interessante, é relevante e que faria sentido para esse nosso encontro descontraído da sexta-feira, não é? Então, é isso que esse é o tema que eu escolhi. Vou pedir para trocar, para a gente ir para o próximo slide. Vejam bem, o nosso julgado de hoje é esse daqui, que está na tela de vocês. Então, é uma apelação que foi julgada desculpa, é um agravo de instrumento, aqui erro, falha nossa, no programa ao vivo isso acontece mesmo, é um agravo de instrumento julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não é, que enfrentou uma impugnação de penhora de um imóvel doado com cláusula de impenhorabilidade. Essa cláusula não havia sido registrada, tá bom, na matrícula do imóvel, e aí tem uma confusão comum que as pessoas fazem, uma confusão de usufruto com nua propriedade, enfim. Reconheço que os estudantes talvez tenham um pouquinho de dificuldade para compreender, ou aqueles que não estão tão relacionados ou tão próximos da atividade judicial, judiciária, para quem eventualmente não advogue, talvez possa ter alguma dificuldade para entender o que diz respeito aqui nessa ementa ou nessa chamada, né? Uma apelação, um agravo de instrumento que enfrenta impugnação à penhora de um imóvel doado com expressa cláusula de impenhorabilidade. Enfim, para ajudar, eu costumo dizer para os meus alunos em sala de aula,
vamos desenhar para conseguir entender essa situação, por mais que o mundo jurídico seja abstrato, desenhando a gente consegue, quiçá, entender direitinho, então, qual que é o tema que a gente está enfrentando. Então, no próximo slide, eu apresento para vocês um desenho que vai ilustrar esse caso concreto. O que é discutido nesse julgado que eu trouxe para vocês hoje? Bom, esse julgado tem a seguinte situação. Imaginem um doador, então alguém que tem a propriedade de um imóvel, doou esse imóvel por uma escritura pública, naturalmente, doou para o tal do donatário, não é? Então, o donatário, neste caso, ele virou no proprietário. O que é no proprietário? O que é proprietário? O que é... Eu vou explicar alguns conceitos básicos daqui a pouco. Mas o que é importante ter em mente é alguém que tinha um imóvel, doou esse imóvel a alguém, não é? Que virou no proprietário, alguém que só tem os direitos da nua propriedade, e o doador continuou usufruindo do imóvel. O doador virou o usufrutuário. Acontece que depois dessa doação, apareceu um terceiro, executando o donatário. Então aquele que recebeu a doação, mas que ainda não podia usar e fruir do bem, porque o doador se reservou ao usufruto. Então aquele que recebeu a nua propriedade e que tinha uma pretensão, não é, de futuramente usufruir daquele bem, está sofrendo uma execução. Então a questão toda é, esse cidadão que recebeu o imóvel, o nu proprietário, ele está reclamando aqui de uma execução, de uma penhora. Está reclamando que tem um terceiro que está querendo recolher ou atingir esse patrimônio, esse imóvel, não é? Mas esse imóvel, na realidade, ele foi doado, os doadores são vivos e os doadores são usufrutuários. Então eu espero que vocês já tenham conseguido entender qual que é a relação que está sendo travada nesse julgado, né? Para vocês que estão chegando agora, já vou pedir e reiterar. Vão comentar, quero saber de onde vocês estão assistindo, quero que vocês, por favor, compartilhem, né? A gente agradece o apoio de vocês para que a gente possa manter a jurisprudência conectada, para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Tudo bem? Então, o caso concreto é esse. Quais são as dúvidas que isso nos traz e que nos faz enfrentar e que nos faz ler e dissecar esse acórdão? Está no próximo slide. São 3 dúvidas, né? Primeiro, nessa situação, aquela cláusula de impenhorabilidade que o doador inseriu na escritura, ela prevalece? Então esse imóvel, ele de fato é impenhorável? Não consigo atingi-lo? Terceiros não podem atingi-lo? Segunda dúvida. O impugnante, que é aquele que recebeu a doação e ainda não pode usufruir do imóvel, ele só é o nu proprietário. Ele tem razão? Ele realmente consegue se proteger dessa situação toda por conta da doação com reserva do usufruto? E terceira pergunta. Os usufrutuários estão protegidos nessa situação ou o usufrutuário ele sofre também se o nu proprietário eventualmente vier a perder a propriedade, vier a perder o imóvel, né? Essas são as perguntas. Para responder essas situações e para que a gente fique todo mundo aqui na mesma página, eu formulei alguns conceitos básicos para a gente enfrentar, aprender ou relembrar. Então, primeiro ponto, né? A gente está tratando aqui de alguns temas, alguns assuntos, e eu me senti aqui convidado a conversar com vocês. A gente está falando de penhora. O que é penhora? Bom, penhora é um instituto do direito processual, naturalmente, né? Diferença, não é? Penhor e penhora são coisas diferentes. Penhor no direito civil, penhora no direito processual. Então, penhora é um instituto do direito processual, né, que diz respeito ao atingimento de bens de um devedor para satisfazer os créditos de um credor, né? Então, pela penhora, visa, no meio processual, o atingimento dos bens do devedor
para satisfazer o crédito ou os direitos do credor. Lembrando que tanto o Código Civil quanto o CPC, eles são taxativos, que responde pela execução, respondem pelas dívidas, todo o patrimônio do devedor, ok? Claro que tem leis que vão tratar de algumas situações de empenhorabilidade, como é o exemplo do bem de família, e tem exceções à empenhorabilidade. A gente já tratou numa jurisprudência conectada um tema desse, então já fica aqui também o convite para vocês procurarem aí nos vídeos da Arisp, ficam todos disponíveis, vocês entram no Facebook, vídeos, Facebook da Arisp, os vídeos, e lá vocês têm acesso não só à jurisprudência conectada, como a diversos programas, iniciativas e diversas... É um material muito rico aqui da Arisp que pode esclarecer e ajudar, e ensinar, enfim. Então, penhora é isso, né? Um Instituto de Direito Processual que visa atingir os bens do devedor, porque o devedor responde naturalmente com todo o seu patrimônio. Próximo slide vai tratar propriedade, né? Agora a gente começa a enfrentar qual que é a diferença de propriedade, usufruto, nua propriedade. Bom, o direito de propriedade é um direito que permite àquele que detém esse direito usar, gozar, usufruir, dispor do bem e reavê-lo de quem quer que injustamente o esteja possuindo. Isso quer dizer que quando uma pessoa diz que é proprietária de algo, quer dizer que ela não só detém um justo título sobre aquela coisa, como ela pode usar, fruir, usufruir, gozar da coisa. Então, se eu sou proprietário de um imóvel, eu não só posso usar desse imóvel, não só posso alienar esse imóvel, como eu também posso alugar, posso receber a renda do aluguel, enfim. O direito de propriedade envolve isso tudo. Quando a gente passa a falar de usufruto, vejam, usufruto ele já é um instituto do direito real que vai decorrer ou da instituição por escritura pública ou via testamento. No usufruto, a gente tem a segregação de duas situações que ocorrem com o direito de propriedade. Então, no usufruto, a propriedade se desmembra entre a nua propriedade e o próprio usufruto. Isso quer dizer que na figura do usufruto, aquele que detinha a propriedade plena de certo imóvel, de alguma coisa, eu desmembro aquele que tem o direito à propriedade, ou seja, aquele que é titular daquela coisa, aquele que consta no registro como sendo o dono, ele se desmembra de quem tem o direito de usar, fruir, gozar da coisa. Então vejam, quando a gente fala de uma doação com reserva de usufruto, significa que o doador transferiu a nua propriedade. E por que se fala nua propriedade? Porque de fato é uma propriedade nua, ele não tem nada mais do que o justo título da coisa. Mas ele não pode usar, fruir, gozar, ele não pode alugar, não pode ocupar. Por quê? Porque quem tem esse direito é quem tem o direito de usufruir, é o usufrutuário. Tudo bem? Então, de novo, a propriedade consolida tanto o direito de usar e fruir quanto o justo título. Quando eu falo em usufruto, eu desmembro. Eu tenho, por um lado, alguém que detém nua propriedade, que nada mais é do que só o título ou justo título sobre aquela coisa, ao passo que outro vai ser o usufrutuário, que é quem tem o direito de usar, fruir e gozar da coisa. Tudo bem? Galera, legal, ó. 42, estou vendo aqui, 42 pessoas, estou muito feliz, 33 compartilhamentos, 8 comentários, só acho que o comentário aqui tá baixo, vocês poderiam falar mais de onde vocês vêm, vocês poderiam falar mais dúvidas que tem. Poxa, entrou uma ligação aqui, aí é sabotagem também, né? Não vale. 49, beleza, pessoal, ó, maravilha, o objetivo aqui é bater 100, hein? Então vamos, paciência, eu acho que a gente tem aqui mais uns 10 minutinhos de conversa e libero vocês para sexta-feira, né? Sexta-feira é dia de sair para almoçar antes, voltar um pouquinho depois e já emendar aí no fim de semana. Então,
dá um apoio aqui para mim, ó, batemos 50, agora que chegamos tem que dobrar a meta, tá bom? Legal, obrigado. Vamos para o próximo slide aí, por favor, Vanner. Empenhorabilidade, né? Empenhorabilidade é a condição de um bem que não é passível de ser atingido, então, pela penhora. Via de regra, o Código de Processo Civil diz que todos os bens do devedor respondem pelas suas dívidas, mas o Instituto da Empenhorabilidade é aquele que visa proteger, blindar um certo patrimônio, né? Vamos passar mais um? Bom, agora, depois que a gente travou toda essa discussão, veio para os conceitos básicos, já tinha apresentado o caso para vocês, fiz aqui uma salada para a gente tentar ficar na mesma página e começar a enfrentar o acórdão de uma vez, tá bom? Então, do que tratava mesmo o acórdão? Aqui, uma impugnação a uma penhora que foi feita num imóvel doado com expressa cláusula de empenhorabilidade. Então, o que aconteceu? Alguém era proprietário de um imóvel, doou para um fulano, vamos supor um familiar, o pai doou o imóvel para o filho, então o filho virou no proprietário, só tem o justo título e a expectativa de futuramente se consolidar na plena propriedade, né? Lembrando que com a morte do usufrutuário, a propriedade se consolida. Então, do que está tratando o nosso caso aqui? Eu tenho um doador, vamos supor o pai, doa o imóvel ao filho, donatário, o filho então é no proprietário e o pai que doou, ele é usufrutuário, ele tem o direito de usufruir, usar, gozar, dispor, fruir enquanto vivo, né? Então, qual que é a questão? O filho que recebeu a nua propriedade sofre uma execução. E no curso dessa execução ele fala, olha, eu recebi esse imóvel aqui por uma escritura pública, com cláusula de empenhorabilidade, de incomunicabilidade, e então não é justa essa penhora não pode atingir esse patrimônio, ainda mais porque quem me doou e usufrui desse imóvel é vivo. Entendeu? Então essa é a situação. Que é aqui, que eu repeti aqui na tela, todo aquele esquema que a gente conversou. E muito bem, vamos começar agora, de fato, a enfrentar o acórdão. No próximo slide, eu trouxe um resumo de quais foram as razões recursais, né? O que esse no proprietário, que é quem estava sendo atingido pela penhora, o que ele começou a espernear para o tribunal, com o que ele estava insatisfeito. Então ele argumenta o seguinte, olha, o doador, quem doou o imóvel para mim, que é o usufrutuário, eles estão vivos, não é? E enunciou uma disposição do Código Civil de 1916, estava em vigor ao tempo da doação, o artigo 1676, que fala que a cláusula de empenhorabilidade traz como consequência que a cláusula de inalienabilidade traz como consequência a empenhorabilidade, não é? E a inviabilidade da penhora que foi determinada. E falou, por conta disso, essa penhora que foi feita no meu imóvel não deve prevalecer. Então ele está tentando se proteger. Como que o tribunal começou a resolver esse imbróglio? Próximo slide. Ele fala o seguinte, olha. Primeiro, quanto a essa questão da empenhorabilidade, e aqui é transcrição do julgado, ele diz o seguinte. A cláusula de empenhorabilidade, já por ela mesma, ela tem um conteúdo e eficácia questionáveis, porque elas retiram o bem de circulação pela simples declaração de vontade do devedor. Então pensa bem, fosse simples assim, os problemas estão resolvidos, você tem uma atividade comercial, você tem medo de que futuramente um credor seu possa vir atrás de você, você simplesmente grava o imóvel com a cláusula de inalienabilidade ou de incomunicabilidade, como se fosse a estratégia de blindagem mais simples que tem. Ou como se fosse automático, né? E aí o tribunal aqui falou, olha, a cláusula de empenhorabilidade já por si é de um conteúdo e eficácia questionáveis, porque pela simples declaração de vontade a pessoa afasta, então, qualquer risco que esse imóvel possa sofrer, né? E aí mais à frente ele falou o seguinte, para ter eficácia contra terceiros, essa cláusula deve estar devidamente averbada
à margem da matrícula do imóvel, o que não ocorreu nesse caso. Então aqui, nós que estamos na casa dos registradores, nós que estamos aqui na Arisp, chamamos atenção. De nada vale, né? Muitas vezes as pessoas têm direitos, têm cláusulas muito bem escritas, mas cuja validade depende de averbação ou registro no álbum imobiliário. Então é um cuidado que às vezes as pessoas não têm e que vale a pena a gente aproveitar do nosso espaço para chamar atenção, não é? De nada vale escrever uma cláusula maravilhosa se a eficácia dessa cláusula depende do registro, porque é o registro que dá publicidade perante terceiros. Então, tendo uma cláusula apenas entre as partes, eu não tenho como opor perante a coletividade em geral, não é? No próximo slide eu trouxe um artigo, se eu não me engano. Vamos ver. Aqui, artigo 844 do Código de Processo Civil. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Então tem uma penhora, tem que averbar, tem uma cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade, tem que averbar, eu tenho uma cláusula de vigência no contrato de locação, devo correr para o cartório de registro, tem uma cláusula de preferência, devo fazer também o apontamento no álbum imobiliário, enfim, fica aqui um alerta. Então, quanto à questão da impenhorabilidade, o tribunal resolveu dessa forma. Ainda que isso seja questionável, que a validade dessa cláusula seja inquestionável, o tribunal não entrou muito aqui no estresse. Ele falou, já vamos parar nesse assunto porque simplesmente não foi registrado no cartório de registro. Então, beleza. Segundo ponto, penhora da nua propriedade, não é? Nessa questão do usufruto. O que o tribunal falou? Sabe-se que no usufruto, como a gente já conversou anteriormente aqui, sabe-se que no usufruto ocorre uma cisão entre os elementos constitutivos do direito de propriedade. O que eu quero dizer com isso? Fica para o usufrutuário os direitos de usar e fruir, gozar do bem, enquanto para o proprietário remanesce a denominada nua propriedade, né? Para você que está chegando agora, a questão de 5 ou 10 minutos, a gente enfrentou a diferença do que é nua propriedade, o que é propriedade, o que é usufruto, como ocorre essa cisão. Então, terminando o vídeo, você pode revisitar, volta aí 5 minutinhos no tempo, você vai conseguir acessar esse conteúdo. A jurisprudência tem se manifestado pela admissibilidade da penhora e eventual adjudicação ou arrematação da propriedade, desde que permaneçam íntegros os direitos do usufrutuário durante o prazo de existência do usufruto. Lembrando que o usufruto, ele pode ter prazo... via de regra, ele tem prazo vitalício, né? O usufrutuário, ele usufrui do bem até a morte. E no momento da morte, consolida a propriedade. O que o tribunal falou aqui? Veja, o fato de doar um imóvel com reserva de usufruto não inviabiliza essa penhora. Porque o nulo proprietário, a única coisa que ele vai acontecer é que ele não vai consolidar na propriedade futuramente. Porque alguém já atingiu esse direito de propriedade. Porém, o terceiro que eventualmente adquira em asta pública, por uma compra e venda, enfim, ou que adjudique um bem que foi penhorado nessa condição de reserva de usufruto, essa penhora é válida, essa adjudicação ela é válida, mas eu vou precisar respeitar o prazo do usufruto. Então, cuidado, né? O cidadão vai lá, adjudica um bem em asta pública. Casou, né? Jovem, adjudica um bem em asta pública. Aí ele fala, foi penhorado e tal, maravilha, é onde eu queria morar, preço bom, muito bem. Mas se você não atentar para a existência de um usufruto, saiba que enquanto viver o usufrutuário, você será obrigado a cumprir com esse ônus, né, que está registrado, averbado no álbum imobiliário. Tudo bom? Então, o tribunal entendeu isso. Primeiro, questão lá da impenhorabilidade afastada, não havia o registro da impenhorabilidade. Segundo ponto, é viável a penhora desse imóvel que foi doado com reserva de usufruto? Sim, absolutamente. Lembrando que o que não é possível é atacar
ou prejudicar os direitos do usufrutuário. Então, quem recebeu a nua propriedade, tchau, perdeu, né? Próximo slide eu trago aqui um precedente do STJ, está no mesmo sentido. Que é um precedente de 2015 da ministra Maria Isabel Galotti, diz: a nua propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em asta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou adjudicação, até que haja a sua extinção. Lembrando que muitas pessoas não sabem que o usufruto ele também se perde quando o usufrutuário deixa de usar e fruir a coisa, né? Então, muito cuidado. Ter o direito ao usufruto, ou ser usufrutuário, não é um direito absoluto que dura apenas até a morte, quando ele não tem prazo determinado. Há uma disposição expressa no Código Civil, e aqui eu não tenho a referência de cabeça, mas se alguém me cobrar, eu vou colocar aqui nos comentários de vocês, tem uma referência que diz muito claro: extingue-se o usufruto pela falta de uso e de fruição do bem. É claro que a pessoa não precisa estar pessoalmente, ela pode alugar e ter rendas, etc. Mas o fato de não usar e fruir de alguma maneira, e é claro que isso depende de matéria de prova, né? E é sempre a dúvida do aluno: ah, mas como é que eu faço? Sempre o aluno tem dúvida em como provar, que não é o nosso escopo hoje. Mas lembrem-se que tem esse porém, tem esse risco, né? Então, se você está procurando um imóvel, ou tem um imóvel que tem a cláusula de usufruto, e você está esperando o usufrutuário partir, faz uma marcação cerrada, porque se o usufrutuário não estiver usando e fruindo do bem, você pode conseguir, eventualmente, aí litigar, comprovar esse fato e extinguir o usufruto para que você se consolide na propriedade plena e possa fazer o uso desse imóvel. Tudo bem? Coloquei aqui uma posição doutrinária, vai no mesmo sentido, tá? A doutrina aqui do Nelson Rosenwald. Ele fala: não poderá o usufrutuário obstar a penhora da nua propriedade, em execução ajuizada por dívidas contraídas pelo proprietário, eis que em nada será afetado o conteúdo do usufruto com a venda do bem em asta pública, né? Bem razoável, bem coerente essa linha. O usufrutuário não vai sofrer nada. Só sofre com essa penhora aquele que era o nu proprietário. Maravilha, preserva os direitos do usufrutuário, aquele que tinha a nua propriedade futuramente, tinha a pretensão de consolidar como proprietário, é atingido pela penhora, tchau, é devedor, tem que responder mesmo com os seus bens e vida que segue. Tá bom? Então, achei bastante legal, interessante trazer esse caso. Muita gente tem dúvida, né? O que é usufruto? O que é usufrutuário? Como é que separa isso? Quais são as consequências? Então, muita gente acha que o usufruto é a resposta, não é, para proteção, blindagem patrimonial, fazer uma doação com reserva de usufruto e vou tocar minha vida sossegado. Não é bem assim. Próximos 2 slides eu vou trazer os trechos da ementa do julgado que a gente selecionou, tá bom? Então, as conclusões que constaram da ementa. A alegação de que a cláusula de impenhorabilidade do imóvel deve ser afastada por não haver averbação da restrição à margem da matrícula do bem, do registro imobiliário, não podendo, destarte, prevalecer contra terceiros. Beleza? Sem o registro da cláusula de impenhorabilidade no registro de imóveis, não dei publicidade erga omnes, não dei publicidade perante terceiros, então essa cláusula está só entre as partes. Não posso exigir de terceiros. Próximo slide diz que a alegação de impossibilidade de adjudicação ou arrematação da nua propriedade em usufruto deve ser afastada, uma vez que nada impede a constrição, desde que respeitados os direitos do usufrutuário, né? Claro, preciso, simples e objetivo. Mas eu não deixaria os senhores tranquilos aí nessa sexta-feira, que, como eu já falei, sei que vocês vão antecipar o almoço, vão voltar mais tarde e tal, e vão sair um pouquinho mais cedo hoje do trabalho, sem provocá-los, né? A provocação vem na questão do bem de família. Vejam, o bem de família, ele é protegido para
que a família nele viva, para que o devedor, que tem aquele único imóvel onde ele resida ou cuja receita daquele imóvel ele emprega para sua sobrevivência, né, daquele único imóvel, poderia aplicar essa lógica da nua propriedade, do usufruto, considerar aquela família como usufrutuária do bem e poder alienar para um credor a nua propriedade, reservando para a família só a questão do usufruto. Tema bastante interessante, até porque quando aquele devedor que tem um bem de família morre, aquele bem entra no inventário e os credores entram, se habilitam como credores para atingir o patrimônio daquela pessoa que se aproveitou do Instituto do Bem de Família durante a vida. Então eu trouxe aqui uma provocação, não é minha pretensão responder. Eu sei que a gente já está aqui beirando os nossos 30 minutos. Eu sempre falo que vou falar 20, falo 30. Mas enfim, provocação que eu trago é essa, né? Então, olha, decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a penhora da nua propriedade. Bem de família, caracterização, único imóvel da executada, destinado à moradia dos pais dela. Irrelevância da existência de usufruto em favor dos pais e, portanto, de que a penhora recaiu somente sobre a nua propriedade. Vale a pena aqui investigar esse assunto até para tentar pensar uma aplicação analógica. É um tema relevante, interessante, né? Satisfazer os direitos do credor sem prejudicar o direito ao bem de família. Será que esse direito de bem de família deve dizer respeito à nua propriedade ou de fato ele tem direito a usufruir, né? Na próxima tela, que é a nossa última tela, eu estou falando o seguinte, eu estou trazendo uma transcrição do julgado da provocação do slide anterior. Então, se você não pegou o número, terminando o vídeo, você também volta e tem tudo aí, tá tudo fácil. Fora de dúvida que é possível a penhora da nua propriedade, mas isso não ajuda nesse caso concreto. Exatamente porque o que deve ser definido é se a nua propriedade, nesse caso, caracteriza-se como bem de família. E a respeito, no sentido deste colegiado, é positiva, embora respeitado o entendimento diverso, em questão de manifesta delicadeza. É um tema muito sensível, na minha visão e na minha percepção muito pouco explorado, mas que poderia ser mais explorado também nos tribunais, a aproximação desses dois temas. Não sei o que vocês acham disso, mas se você quiser colocar aqui nos comentários para que eu saiba a sua posição e para que a gente possa fomentar aqui algum debate, a gente aproveita do espaço para fazer isso também, não é? Então, de novo, para você que chegou depois, estou terminando agora já a aula, mas compartilha, nos ajude a atingir aí mais pessoas. Se você gostou, curte. E se você tem comentário, crítica, sugestão, escreva, né? O espaço é democrático. Só queria pedir também para vocês, relembrar o que eu já falei no começo da aula, abram o Arisp Jus. Tá? Arisp Jus é um informativo preparado aqui pela Arisp, com muita qualidade, com muita competência, artigos de ponta, de primeiríssimas, jurisprudência selecionada, entrevistas com pessoas notáveis aqui, e vale a pena. É um conteúdo gratuito, é um conteúdo de tiragem periódica e que, agora que vocês sabem que existe, vocês não podem deixar de acessar, tá bom? Então, fico feliz, consegui aqui, voltando às atividades, aos poucos, enfrentar um tema que eu achei interessante. Espero que vocês também tenham achado. Obrigado pela companhia aqui. Obrigado à equipe da Arisp, os caras aqui são sempre fantásticos, trabalham aqui 24 horas para fazer isso daqui acontecer e espero em breve voltar, né? Conto com vocês aí também. Falou? Abraço, tchau, bom fim de semana.